acompanhado do vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e presidente da Federação de Indústria e Comércio de toda a China, Gao Yunlong, e do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Para o encerramento, convidamos a tomar a palavra o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China e do Conselho Chinês para a Promoção de Investimento Internacional CCIIP, Sr. Fang Aijing.下面让我们有请中国国际投资促进会会长房爱清致辞。Presidente do CCIP, Sr. Fang Aijing, para o uso da palavra. Excelência, Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, estimado Sr. Vice-Presidente da CPPCC, Sr. Gao Yunlong, senhoras e senhores, muito boa tarde. Hoje, aqui, com o apoio do governo da China, do Brasil e do empresários da China, Brasil, nosso seminário Brasil-China alcançou grande sucesso. Cerca de 200 empresas reunimos aqui, tocamos opiniões sobre a cooperação no setor empresarial e também demonstrando nossa aspiração de construir um mundo mais sustentável e um planeta mais justo. Durante a nossa reunião, também assinamos cerca de mais de 10 acordos de cooperação, demonstrando o grande entusiasmo do setor empresarial para participar do nosso próximo 50 anos ao longo de 20 anos. Nós crescemos 15 vezes em termos de volume comercial e cada vez mais aprimorado no setor de investimento, cada vez mais ampliado o nosso mecanismo de cooperação está cada vez mais aproveitado, botando para o futuro nossa cooperação econômica comercial vai ter grande potencialidade de espaço. Eu gostaria de apresentar 4 propostas para reforçar nossa cooperação econômica. Primeiramente, vamos aproveitar bem a oportunidade na sinergia de nossas políticas para encontrar mais oportunidades. Em abril de 2024, o presidente Lula efetuou uma visita de Estado à China. Então, no ano passado, o presidente Xi Jinping também visitou o Brasil. Sob a orientação do dois chefes de Estado da China e Brasil, na COSPAN, a 7ª reunião da COSPAN foi realizada com sucesso, fazendo sinergia de importante estratégia da China e do Brasil, promovendo a nossa cooperação para o novo patamar Brasil, focando na transição energética, infraestrutura e atualização da indústria. A China também defende a sua abertura de alto nível, promover o desenvolvimento de alta qualidade e uma iniciativa cintura e rota com alta qualidade. Vamos criar novos modelos de cooperação na nossa sinergia e diálogo e encontrar novas oportunidades, ampliar nossa cooperação. Segundo, benefício recíproco
para aprimorar nossa estrutura comercial, vamos encontrar mais oportunidades. Nós temos grande complementaridade e uma diversificada produtos para importação e exportação. Então, já assinamos esse acordo SWIFT. Então, nesse fluxo do comércio vai ser cada vez mais simplificado, o custo cada vez mais reduzido. Então, vamos aplicar bem essas políticas para elevar ainda mais a cooperação do setor agricultura, do setor de mineração, promover o valor agregado brasileiro para exportar à China e também os produtos de nova energia e carro elétrico da China exportado para o Brasil. Diversificar nosso comércio, além disso, as empresas de ambos os lados podemos desenvolver a cooperação no setor de finanças, do turismo e serviço para criar novo ponto de crescimento. Terceiro ponto que ele queria ressaltar é o aprofundamento do investimento na atualização dos importantes projetos, nomeadamente infraestrutura, as empresas através do PPP, através de investimento de propriedade, vamos aprofundar a nossa cooperação no setor energético, ambas as empresas no petróleo, gás, energia limpa, transmissão de energia, carro elétrico, etc. Vamos ampliar a nossa cooperação e estabelecer joint. Além disso, manufatura avançada, agricultura inteligente, informação tecnológica e biomedicina vai ser novo ponto promissor de crescimento. Quarto ponto, inovação científica. Na promoção da cooperação de novas áreas, vamos encontrar novas oportunidades. Recentemente, nós reforçamos nossa cooperação de inteligência artificial, tecnologia digital, tecnologia de baixo carbono e biomedicina. Nós encorajamos as empresas, as instituições para reforçar a cooperação de estudo e pesquisa industrial, montar laboratórios conjuntos, preparar conjunto para vencer dificuldades científicas na energia, hidrogênio verde e fibras. Podemos promover a transferência de resultados científicos e resultados industriais, senhoras e senhores. Os dois chefes de Estados e também vão proferir discursos importantes, vão indicar a nossa orientação para a nossa cooperação econômica comercial. Acreditamos firmemente que o nosso desenvolvimento comercial e econômico comercial dos países vai criar um futuro ainda mais melhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala. Em seguida, convidamos para suas palavras de encerramento o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-ministro, senhor Gao Yolong, vice-presidente do Conselho da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e presidente da Federação da Indústria e Comércio da China. Queria cumprimentar o colega que preside também o Conselho Chinês para a Promoção dos Investimentos e que acabou de fazer o pronunciamento, o senhor Fan Yintung, e queria cumprimentar o querido amigo também, Davi Alcolumbre, senador, presidente do Congresso Brasileiro, do Senado Federal do Brasil, e na pessoa dele cumprimentar os vários parlamentares que estão aqui, deputadas, deputados e senadores. Nós temos 11 ministros brasileiros acompanhando a delegação do presidente Lula. Temos a presidenta do Banco do Brasil, um dos maiores bancos do mundo, e temos também um grupo, senhor presidente, de empresários, presidente Lula. O senhor pediu que nós organizássemos esse evento, somamos esforços com o Itamaraty, com a Casa Civil. Eu queria, na pessoa do ministro Rui Costa e do chanceler e ministro Mauro Vieira, cumprimentar os demais ministros. Com a ajuda de todos, do MAPA, inclusive, conseguimos realizar, num prazo de pouco mais de 10 dias, quando o senhor nos pediu, esse encontro empresarial. Nós recebemos mais de 750 inscrições para participar desse evento, nesse pouco tempo que tivemos. Mais de 200 empresários brasileiros e mais de 500 empresários e empresárias chineses.
E o resultado é que estamos realizando aqui o maior encontro empresarial, e não apenas mais um encontro, com a presença do presidente do Brasil e de uma grande autoridade local, representando aqui o presidente Xi Jinping. Presidente, quando o senhor assumiu o Brasil em 2003, o comércio com a China, como o senhor disse, era em torno de 6 bilhões de dólares, o fluxo de comércio. Quando o senhor deixou o governo, estava 10 vezes maior. Já era de 60 bilhões de dólares. E já se apresentava como um dos mais importantes mercados para o Brasil. Claro que agora, no ano passado, nós tivemos um fluxo de comércio de 160 bilhões de dólares. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E é por isso que talvez haja tanto interesse do lado chinês e do lado brasileiro nesse encontro. É o 15º que Vossa Excelência pede para realizarmos. Mas talvez seja o que faz a maior diferença. A Apex trabalha com promoção e com atração de investimentos. Somando os esforços dos ministérios, como o da Saúde, a Casa Civil e o escritório da Apex aqui em Pequim, nós estamos, presidente, anunciando hoje 27 bilhões de reais de investimentos de grupos e empresas chinesas no Brasil. Isso nunca aconteceu. É um fato inédito, extraordinário. Ah, 4,5% de tudo que a China importa vem do Brasil. 4,5%. E 25% de tudo que o Brasil importa vai da China. Mas quando nós pegamos, nós estamos aqui com 20 setores da economia do Brasil. Só do agronegócio, da agricultura, são 13. E quando nós pegamos a segurança alimentar, a produção agrícola, agropecuária que a China importa 215 bilhões de dólares. 25% vem de empresas e grupos brasileiros. Então, daí a importância dessa viagem do presidente Lula, desse encontro que nós estamos fazendo com 2 governadores, queria fazer o registro, o governador Jerônimo da Bahia e o querido amigo, governador também, amigo Rafael do Piauí. E claro, presidente, eu encerro essas poucas palavras dizendo que o Brasil acabou de concluir 50 anos de relação diplomática com a China, 20 anos da COSBAN, mas Vossa Excelência, nesse seu 3º mandato, está inaugurando uma outra fase na relação desses 2 países. Uma relação que é muito importante para o mundo. Eu dou só meu testemunho. Ainda há pouco eu participei da audiência com o vice-ministro chinês e ele falou assim: eu sou fã do Lula, sou fã de Vossa Excelência. Falou há pouco ainda. E falou que era fã do presidente Lula por conta de tudo que o presidente Lula fez para tirar os brasileiros da pobreza, por conta de tudo que o presidente Lula faz por um mundo melhor para todos. Então, nesse mundo de conflitos, nesse mundo de tensão e de insegurança para o comércio, o presidente Lula segue firme, defendendo o multilateralismo, o livre comércio. Isso é extraordinário para os produtores brasileiros. Acabei de fazer uma missão também a pedido dele para a Europa. Devemos estar, graças a ele, o empenho pessoal, fechando o maior acordo, o maior bloco comercial de livre comércio do mundo, União Europeia, Mercosul, e claro, aqui com a China. Depois dessa viagem, nós vamos ter um crescimento exponencial na relação e no fluxo de comércio Brasil-China. Queria agradecer a todos que nos ajudaram, o time da Apex que se empenhou. Temos um escritório aqui em Pequim, que sem eles nós não teríamos as condições não reuniríamos as condições para fazer esse evento. E por último, presidente, amanhã está estreando o filme premiado no Oscar, Ainda Estou Aqui. É um filme que também nós ajudamos, junto com outras autoridades brasileiras, para que a China pudesse recepcionar esse filme. E são 10 mil salas que vão recepcionar esse filme. 10 mil salas. Nós temos 3 mil no Brasil. Então, é uma integração que vai econômica, comercial e cultural na relação Brasil-China e, obviamente, a mais importante, que ajuda e amplia, que é a relação política que o presidente Lula
constrói com esse evento de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala do presidente da Apex Brasil, senhor Jorge Viana. Dando continuidade, vamos convidar para proferir seu discurso o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e presidente da Federação de Indústria e Comércio de toda a China, Gao Yunlong. 尊敬的卢拉总统阁下，尊敬的维亚纳局长、方爱钦会长，尊敬的巴西还有中国的各位部长政要，尊敬的各位企业家，大家晚上好！非常高兴啊，能够出席这个8中商业研讨会的闭幕式，从我们中外的企业家呢一起的见面。刚刚啊，我也非常荣幸的知道我们8中两国都有几百家的企业家来参会。我们呢达成了几百亿美元的投资的合作意向。这样的成绩是我们习近平总书记和卢拉总统形成的重要共识的战略指引的结果，也是我们落实习近平总书记和卢拉总统提出的构建更加公正的世界和更可持续的星球这样一个中巴命运共同体这样落实的一个结果。加强共建“一带一路”的倡议和巴西发展战略对接的一个积极的行动，我对这个活动的举办表示热烈的祝贺，对形成的这样的成果表示热烈的祝贺。中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和全球主要的新兴经济体，双方国情相近，理念相契，彼此优势互补，利益交融，共同发展，合作共赢，始终是中巴关系的鲜明底色。建交50多年来，中巴坚定的是对方为自身的发展提供，推动各领域互利合作，切实地造福两国人民。中国连续16年保持巴西最大贸易伙伴和出口市场地位。2024年，双边贸易规模超过1800亿美元。近5年来的双边贸易额年均的增速超过了10%。巴西是中国的拉美最大的直接投资目的地。中国企业在巴的基础设施、能源、矿产、农业、制造业等广泛的领域投资兴业，为当地创造7万余个的就业岗位。巴西呢，是世界上最美丽富饶的国家。巴西与中国不仅是地理上我们可以互补，我们的气候上也是互补。巴西的美丽的生态环境、丰富的矿产资源、广袤的森林、广袤的大地，确实是一个好地方。我非常的热爱巴西。这种优势互补的两个地域、两个国家，使得我们的合作硕果累累。这些硕果也充分证明，我们在各自国家的发展这条道路上，中巴是携手同行的好伙伴，是命运与共的好兄弟。女士们、先生们，当前呢，
中国人民正在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，为实现中华民族伟大复兴踔厉奋发。中国正全面贯彻新发展理念，以新质生产力推动高质量发展，不断扩大制度性开放，积极构建更加市场化、法治化、国际化的营商环境。我们有充分信心、坚定决心和足够能力，保持中国经济这艘巨轮披风斩浪、行稳致远，以中国的现代化为包括巴西在内的世界各国提供新的发展机遇。我们要坚持休戚与共，强化共同责任担当。当前，世界百年变局的加速演进，国际形势的不确定性、不稳定性正在增加，这给我们世界各国，尤其是全球南方国家的发展带来了严重的挑战。但也为我们加强团结合作提供了新的机遇。中巴如何共同应对全球性挑战，不仅事关两国人民，也受到全世界的广泛关注。作为有代表性的发展中大国，我们需要展现责任担当，坚定捍卫多边主义和自由贸易的原则，努力打造更加紧密团结、更加成熟尖锐、更加务实高效的中巴命运共同体。我刚刚也非常高兴地听到我们卢拉总统，还有我们这个维也纳局长都谈到了这一点。我们的理念是相通的，我们的理念是相近的、是共同的、是一致的。所以呢，我们要以双边关系的稳定性来应对外部环境的不确定性，以双边关系的全球性、战略性和长远性，为世界和平发展注入更多的正能量。我们要着眼互利共赢，加强发展战略对接。在卢拉总统领导下，巴西经济近年来亮出了，交出了亮眼的成绩单。刚刚呢，我们维也纳局长也谈到了这一点，而且呢，我看到的资料我也知道，我们卢拉总统在前面的2任的任期里边，为巴西的经济社会发展，为世界的经济发展做出了卓越的贡献。巴西的贫困人口大幅度的减少，巴西的中产阶级在大幅度的上升。所以说，我对我们卢拉总统的贡献，对我们巴西所取得的这样的好成绩，我们来表示热烈的祝贺。我们中国看好巴西的发展前景，愿意从八方一道发挥好两国发展战略对接和中巴高文的双轮驱动作用，加强金融、基础设施、产业链、生态和能源转型、科技创新等战略领域的合作，增进人工智能、数字经济、医疗卫生、智慧农业、生物技术等新兴领域的合作，持续扩大利益汇合点，为两国互利合作开辟更广阔的前景，为两国人民的福祉提供更加坚实的保障。我们要倡导敢为人先，鼓励两国企业扩展合作。今天在座的两国企业家代表，是深化中巴合作的生力军，是巩固中巴友好的压舱石，是推动两国合作创新的先行者。我们欢迎更多来自更广泛行业的巴西企业家来到中国，串门、交朋友、找商机，多加合作。
来亲身的体验中国超大市场规模、完备产业体系和优质人力资源带来的充分合作机遇。期待你们积极开拓和深耕中国市场，找到契合自身特点优势和中国发展需要的合作增长点。中国呢，愿意积极的研究，为包括巴西在内的世界各国企业家来华展业提供签证、融资、营商环境等方面的便利。女士们、先生们、朋友们，当前中巴关系正处在历史最好的时期，两个关系下一个黄金50年的宏伟篇章已经展开，广阔天地，大有作为。正如巴西朋友所说的，志同道合，我们将同行致远。期待两国的企业家们只争朝夕，乘势而上，开拓思路，锐意进取，不断推动中巴合作朝着提质升级的方向阔步迈进，为构建中巴民域共同体做出新的更大贡献。祝愿中巴合作结出更多的丰硕成果。最后，预祝卢拉总统中国之行圆满成功。谢谢大家。Muito obrigado pela fala, Sr. Gao. E agora, senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Abaixa o telefone. Meu caro amigo vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e presidente da Confederação da Indústria e Comércio de toda a China, Gao Yolong, meu caro companheiro Davi Alcolumbo, presidente do Senado Federal Brasileiro e presidente do Congresso Nacional, meu caro deputado federal Elmar Nascimento, segundo vice-presidente da Câmara, que está aqui representando o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, que não pôde comparecer, companheiros, deputados, deputadas, senadores, senadoras, empresários, empresárias, meu caro governador Rafael e governador Jerônimo, muito obrigado por ter comparecido a esse encontro extraordinário entre empresários chineses e empresários brasileiros. Meus queridos companheiros representantes de instituições brasileiras que estão aqui, é extremamente importante a quantidade de ministros que viajou comigo e alguns ministros que já tinham vindo há 15 dias atrás na China para preparar essa viagem. Tudo isso é uma demonstração daquilo que representa hoje a relação China-Brasil. Eu vou ler um pequeno discurso devagar para que o intérprete não se canse muito e para que todos possam compreender o que eu estou falando aqui. Eu quero começar dizendo a vocês que esse fórum empresarial é mais uma demonstração de que China e Brasil constroem juntos uma história de muito sucesso. A minha extensa delegação de ministros,
governadores, parlamentares e empresários aqui presentes, reflete a importância que atribuímos à comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. É importante lembrar que em 50 anos de relações bilaterais, nosso comércio evoluiu de maneira extraordinária. Só para se ter ideia, o nosso comércio de 2003 até 2025 cresceu aproximadamente 30 vezes. Saímos numa demonstração de que o potencial da relação entre China e Brasil é inesgotável. Na última década, a China saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de investimento direto no Brasil. Trata-se do principal investidor asiático em nosso país, com estoque de mais de 54 bilhões de dólares. Para manter essa trajetória mutuamente benéfica, estamos recuperando a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. O programa Nova Indústria Brasil é uma plataforma para que empresas chinesas e brasileiras possam construir novas parcerias. Já somos competitivos em diversos segmentos. A Embraer, terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, e a WEG, líder em motores elétricos, atestam a capacidade inovadora do nosso parque industrial. Adotamos medidas de modernização regulatória e incentivos à inovação e a parcerias público-privadas. Elas garantem segurança jurídica e previsibilidade para investidores nacionais e investidores estrangeiros. Com o apoio decisivo do Congresso Nacional, aprovamos uma reforma tributária que vai facilitar a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, não apenas da China, mas de muitos outros países que quiserem fazer negócio. Aqui é só importante lembrar aos empresários brasileiros e chineses de que o Brasil é um país que hoje ele garante estabilidade fiscal aos investidores, ele garante estabilidade econômica aos investidores, ele garante estabilidade jurídica aos investidores, ele garante estabilidade política aos investidores e, mais importante, é que ele garante estabilidade social. Porque se tem uma coisa, e é a única razão para a qual vale a pena alguém querer governar uma cidade, um estado ou um país, é medir a qualidade de vida que o seu povo terá depois que terminar o mandato do presidente da República. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. É importante lembrar a vocês que a última vez que o meu Brasil cresceu acima de 3%, a última vez, depois de 2010, foi agora na minha volta à presidência da República. Nós crescemos 7,5% em 2010, depois o Brasil parou de crescer, e somente quando nós votamos em 2023, o Brasil voltou a crescer acima de 3%. E o que é mais importante é que o resultado desse crescimento tem que ser repartido com a totalidade do povo brasileiro e não apenas para aqueles que já participam ativamente das benesses do Estado brasileiro. Esse é o sucesso da economia brasileira. Eu costumo dizer, primeiro-ministro, que no Brasil a gente mudou a lógica da economia. No Brasil se discute muito macroeconomia, se discute muita política de câmbio, mas eu acho que uma coisa é que nós vamos discutir muito seriamente num país como o Brasil, no continente africano e na América Latina,
é a questão da distribuição de riqueza para o nosso povo. É a chamada microeconomia. Ou seja, é fazer com que o dinheiro do país circule na mão de todos os brasileiros, que todos têm o direito de comprar alguma coisa. E é isso que justifica o crescimento da economia brasileira, e por isso eu sou muito grato ao Brasil de termos alguns bancos públicos extremamente importantes. Aqui eu estou vendo a presidenta do Banco do Brasil, que é um banco extraordinário para financiar pequenos e médios empresários, sobretudo o agronegócio brasileiro. Aqui não está presente a Caixa Econômica, que é um banco extraordinário para financiar saneamento básico e habitação. Aqui não está o BNDES, que é um grande banco de desenvolvimento, sabe, nacional, para fazer investimento em empresas, inclusive financiar nossas exportações. E aqui não está o BNB, que é um banco do Nordeste, que é o maior banco de crédito do país para pequeno e médio investidor, e também o BASA, que é um banco da Amazônia. Tudo isso garante com que o Brasil, além dos bancos privados, tenha uma rede de bancos que garanta, com políticas mais flexíveis, com políticas mais generosas de spread bancário, fazer com que o dinheiro chegue na mão das pessoas. Explica um pouco o sucesso do Brasil. Nós resgatamos o Banco de Desenvolvimento como uma ferramenta, como uma ferramenta para apoio às exportações. Muita gente, durante muito tempo, fez crítica porque o nosso Banco de Desenvolvimento financiava exportação. E as pessoas que faziam crítica não tinham noção de que quando você exporta engenharia, você está exportando serviço e você está ganhando dinheiro. E é por isso que o BNDES é um banco que continua fazendo com que aqueles que querem exportar e que precisam de apoio do Banco de Desenvolvimento, ele estará pronto para ajudar esse banco a fazer as exportações que o Brasil necessita. Da mesma forma, a nossa querida Apex, representada aqui pelo companheiro Jorge Viana, que é a nossa empresa de prospecção de oportunidade de mercado, que tem sido responsável por grande parte do sucesso das viagens que eu tenho feito na reunião com empresários. Em novembro, ano passado, o presidente Xi Jinping e eu decidimos estabelecer sinergias entre nossos projetos nacionais de desenvolvimento. Hoje colhemos os primeiros frutos desse trabalho. O Centro Virtual de Pesquisa e Desenvolvimento em Inteligência Artificial, fruto da parceria entre DataPrev e Huawei, será essencial para o desenvolvimento de aplicações em agricultura, saúde, segurança pública e mobilidade. A parceria da Telebrás com a SpaceX ampliará a oferta de satélites de baixa órbita e levará a internet a mais brasileiros, principalmente aos que vivem em áreas mais remotas. Na área de saúde, concluímos 8 acordos que contemplam transferência de tecnologia na produção de medicamentos, insumos farmacêuticos ativos, vacinas e equipamentos médicos. A cooperação entre o Senai Cimatec e a UNDEI permitirá a instalação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em energia solar, eólica e sistema de abastecimento. A experiência chinesa de refino de minerais críticos contribuirá para valorizar a produção em nosso território, inclusive com transferência de tecnologia nos ciclos de montagem de baterias elétricas. Possuímos reservas abundantes em terras raras, lítio, nióbio, cobalto, cobre, grafite, urânio e tório. O Brasil lidera os esforços da transição energética. Nossa matriz elétrica já é uma das mais limpas do mundo, com 90% de energia renovável. E estamos descarbonizando a matriz de transporte e mobilidade, aumentando o percentual de etanol na gasolina e de biodiesel, e também a geração de energia eólica e solar, que cresce a cada ano. Aprovamos também
um marco legal que confere segurança regulatória e jurídica para investimentos em combustível sustentável de aviação e para o hidrogênio verde. O agronegócio brasileiro, que já responde por 25% das importações de alimentos da China, pode se constituir em fonte segura de suprimento de sementes, vacinas e produtos veterinários e de genética animal e vegetal. Na área de infraestrutura, são inúmeras as possibilidades de cooperação em projetos indutores do desenvolvimento. O corredor ferroviário leste-oeste, que vai interligar o Brasil, será um empreendimento fundamental para a logística brasileira e um dos mais transformadores para a garantia da segurança alimentar do mundo. Conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico por meio de 5 rotas de integração facilitará o intercâmbio comercial e levará mais desenvolvimento para o interior do continente sul-americano. As rotas bioceânicas encurtarão a distância entre Brasil e China de aproximadamente 10.000 quilômetros. Uma nova rota marítima direta ligando o porto de Zhuhai aos portos de Santana e de Salvador, inaugurada no mês passado, é conquista adicional para a região norte e a região nordeste brasileira. Nosso próximo desafio será o de elevar o intercâmbio de turistas entre Brasil e China e de ampliar as conexões aéreas entre os nossos 2 países. Queridos amigos e queridas amigas, hoje demos mais um passo para fortalecer nosso intercâmbio bilateral e criar oportunidades de comércio, investimento e desenvolvimento. China e Brasil são parceiros estratégicos e atores incontornáveis nos grandes temas globais. Frente ao ressurgimento de tendências protecionistas, apostamos na redução das barreiras comerciais e queremos mais integração. Os empresários são protagonistas de um dos eixos mais dinâmicos do relacionamento bilateral, com a estruturação de novas cadeias de valor, a transição para uma economia de baixo carbono e o fortalecimento do intercâmbio científico e tecnológico. Juntos, mostramos ao mundo que a cooperação é o caminho a seguir em face dos desafios que emergem no cenário geopolítico internacional. Meus amigos e minhas amigas, eu preciso falar um pouco de algumas coisas que não estão escritas no meu discurso. Como ninguém me pediu um tempo, significa que eu tenho 4 microfones aqui, eu posso falar um pouco mais. Eu queria primeiro dizer aos empresários chineses que a relação entre Brasil e China não é uma relação comum. É uma relação de 2 países que têm compromisso de resolver o problema do empobrecimento que martelou a vida desses países durante muito tempo. É notável que a China tenha tirado em 40 anos 800 milhões de pessoas da pobreza. Como é notável que o Brasil, em apenas 10 anos, tenha tirado 54 milhões de pessoas que passavam fome no meu país. E é notável como isso permite que a economia se desenvolva quando as pessoas começam a fazer parte do desenvolvimento econômico de cada país. A China tem sido tratada muitas vezes como se fosse uma inimiga do comércio mundial, quando, na verdade, a China está se comportando como um exemplo de país que está tentando fazer negócio com os países que foram esquecidos durante os últimos 30 anos por muitos outros países. É importante a gente lembrar
que a União Europeia, que sempre foi um parceiro muito grande do Brasil e ainda o é, depois da queda do Muro de Berlim, se dedicou muito mais a ganhar o leste europeu, a transferir suas exportações e o crescimento para o leste europeu e diminuiu muito o investimento para a África e para a América do Sul. É importante lembrar que outros países grandes deixaram de investir na África e deixaram de investir na América Latina. Até no Brasil. As pessoas deixaram de investir, sabe, quando deveriam ter investido mais. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu no meu país. Quando eu deixei a presidência da República, em 2010, o Brasil produzia 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei à presidência, 15 anos depois, o Brasil estava produzindo apenas 1.600.000 carros. Ou seja, diminuiu mais da metade da nossa capacidade de produzir carro no país. Por uma única razão. Algumas empresas foram embora. Por uma única razão. Diminuiu o poder aquisitivo do povo. Por uma única razão. Porque os governantes não se importavam com a ascensão social das pessoas que precisavam ter um pouco de ascensão social. É por isso que nós tratamos dessa relação com a China com muito carinho. Com muito carinho, porque eu lembro que foi na primeira visita do presidente Hu Jintao ao Brasil, eu era recém-eleito presidente do Brasil, quando a China reivindicava que fosse reconhecida como economia de mercado. Ninguém queria reconhecer a China como economia de mercado, pois eu tive a sensatez de reconhecer a China como economia de mercado. E passados 20 anos, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão, porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Tem muita gente que reclama que o Brasil exporta para a China só produtos agrícolas e minério de ferro, ou seja, só commodities. E eu queria só dizer para as pessoas que pensam assim, que para que a gente possa fazer investimento em produtos mais refinados, em produtos mais sofisticados, com mais ascensão tecnológica, é preciso a gente lembrar que durante muito tempo o Brasil deixou de investir em educação. É importante lembrar que a gente não vai conseguir ser competitivo no mundo tecnológico, no mundo digital, se a gente não investir na educação, se a gente não investir em engenharia, se a gente não investir em matemática, se a gente não investir na qualidade, porque o ideal para o Brasil não é ficar exportando soja, se bem que eu gosto de exportar soja, mas é exportar inteligência, é exportar conhecimento. Para isso não tem milagre. Nós temos que investir em educação como os chineses fizeram. Pergunta ao chinês quantos milhões de engenheiros eles formaram nos últimos anos. Daí essa revolução tecnológica que os chineses se apresentam diante do mundo. E o Brasil precisa dar graças a Deus de estar exportando o agronegócio, porque também é preciso a gente saber quanto de tecnologia tem hoje num grão de soja, quanto de engenharia genética, tem num quilo de carne que nós vendemos, num quilo de frango, num quilo de porco, num saco de milho. Ou seja, para a gente não se sentir inferior, porque nós estamos exportando agronegócio. Nós temos que exportar agronegócio, utilizar o dinheiro que entra no Brasil para investir em educação, para a gente poder ser competitivo com a China na produção de carro elétrico, na produção de baterias, na construção de inteligência artificial. Ninguém vai dar isso de graça para nós brasileiros. Nós é que temos que buscar a confiança de parceiros para que eles possam, confiando no Brasil, compartilhar conosco aquilo que eles sabem fazer. E é isso que nós estamos fazendo com a China, e é isso que eu quero agradecer amanhã ao presidente Xi Jinping pela confiança que ele tem demonstrado na relação com o nosso país. É muito importante dizer para vocês
que não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. O livre comércio. A gente exporta o que a gente quiser, a gente compra o que a gente quiser, sem precisar ninguém tentar impor qualquer diminuição na soberania de nenhum país. E eu queria dizer aos companheiros empresários chineses que estão aqui, o Brasil caminha para ser um país imbatível no campo da transição energética. Poucos países do mundo terão condições de oferecer oportunidade da revolução energética como o Brasil pode oferecer. E o Brasil é um país que precisa muito. Nós precisamos de compartilhar interesses na área da defesa, na área da saúde, na área da educação. Nós precisamos abrir convênios com as universidades chinesas para formar matemáticos aqui, para formar cientistas aqui, para formar físicos aqui, para formar gente capaz de ajudar o Brasil a se desenvolver, porque a parceria não pode ser só comercial, ela tem que ser cultural, ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser científica, tem que ser tecnológica, ela tem que ser acadêmica. Os chineses podem estudar na Universidade Brasileira e os brasileiros querem vir estudar, sabe? Dizem que é difícil aprender a falar chinês. Não, não é difícil porque não começou. Mais difícil foi construir a muralha da China e vocês colocaram a primeira pedra e ela está construída. Eu quero terminar dizendo para vocês, na minha opinião, a construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais, porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de perde-ganha. Por isso estejam certos, companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, e nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Por isso, eu agradeço essa reunião e quero dar os parabéns aos empresários e empresárias brasileiras que vieram aqui e aos empresários chineses e às empresárias que participaram dessa reunião. Boa sorte para todos nós.